Olá, meu nome é Reinaldo e hoje estou trazendo uma reflexão, uma mensagem sobre se uma pessoa famosa, rica, pode herdar o reino de Deus. Essa é esse vídeo que eu falo no dia de hoje. Sobre a questão se uma pessoa famosa, uma pessoa rica, pode herdar o reino dos céus, reino de Deus. Vamos analisar um ponto nisso, sobre a fama e sobre o dinheiro. Nós podemos entender que o dinheiro é a raiz de todo mal, né? É a raiz de todo mal. E nós podemos entender também que a glória é uma idolatria. Já podemos entender também que é uma idolatria, glória e deleites carnais. São prazeres carnais. Desde que a glória do homem esteja ligado em Deus. Por exemplo, Deus não é contra ninguém seja próspero, mas que esteja no caminho dele. Agora, se uma pessoa é famoso, ele é rica, ou que esteja bilionário, ou que mais, se ele não estiver Jesus, a alma dele vai padecer na condenação, ele será guardado para o dia do juízo, mesmo que ele fale Deus, Deus, Deus. Pois uma palavra Deus não justifica você de ser um justo. Primeiramente, nós temos que entender uma coisa, que uma palavra Deus, Jesus, não justifica você de ser um justo perante Deus. O primeiro passo para um homem alcançar a salvação, ele tem que aceitar Jesus, negar a si mesmo e tomar a sua cruz, como disse Jesus no capítulo, muitas vezes, que ele já falou, não me lembro o texto, em Mateus, que ele fala isso. Jesus disse, fala claramente, ele fala no texto, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando também podemos ver uma mensagem que Jesus também, não me lembro o capítulo e o texto, porque às vezes nós lê tanto versículo na Bíblia, que nem todos os textos que nós lemos nós podemos ter um armazenamento, guardar aquela mensagem sempre, o versículo e o texto. Mas também está em Mateus, está em Lucas, que nós podemos entender. Se você não encontrar em Lucas, você vai encontrar em João. Se você não encontrar em João, você vai encontrar em Mateus. E se você não encontrar em Mateus, você vai encontrar em Tiago. Ou até mesmo em Marcos. Nós podemos ver que chegou, se eu não me engano, em Mateus, não me lembro o capítulo, que ele fala assim, Jesus, veio um homem perante Jesus e disse, mestre, o que lhe farei para dar a vida eterna? E disse Jesus, porque me chamam de bom, não há um bom, somente Deus. Sabe os mandamentos? E Jesus falou e contou, não matarás, honrar teu pai e tua mãe. Ele disse, Senhor, isso desde minha infância eu tenho feito. E Jesus amou ele, né? E falou assim, vai, vende tudo os teus bens e dais aos pobres. Então, vem me siga e terás uma coroa no céu. Mas aquele moço saiu indignamente triste, porque tinha muitas propriedades. Mancebo, né? Que já é mancebo em qualidade. Você vai achar, só procurar mancebo em qualidade. Você vai achar em Mateus, mancebo em qualidade. Que ele fala, ele saiu de cabeça baixa, porque tinha, né? Muitas propriedades. Mas Jesus falou a real. Eu vi pessoas pregar na igreja que Jesus fez uma experimentação na pessoa. Não, o reino do céu vai deixar aquilo que você tem. Se você estiver no caminho de Deus e você subir, ficar rico, você ser sincero, você vai dar o reino do céu e além de tudo vai gozar a terra, o bem material. Mas se você não for sincero com Deus, mesmo você estando debaixo da mão, no mesmo evangelho você será reprovado, porque até mesmo o justo é difícil, como disse Pedro. Se para o justo é impossivelmente se salvo, aonde comparecerá os ímpio e pecador? Podemos ver que não é nem fácil, até mesmo para o justo se salvo. Aonde comparecerá ímpio e o pecador? Então, não é o reino do céu, não é assim como você diz assim, o fulano morreu e agora está com Deus. Ou fulano morreu e agora está com Deus.
agora ele está no céu. Não. A Bíblia diz que será julgado os vivos e os que morreram com justiça, será julgado os vivos e os mortos naquele grande dia. Uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quer dizer, se podemos ver Jesus, Filho de Deus, que é Deus e Filho, que já teve no verbo, no princípio, ele estava com Deus. Como diz em João, ele estava com Deus. E o verbo veio entre nós e manifestou, porque ele já sabia a criação de Deus, porque ele estava com Deus. Então Jesus veio morrendo numa cruz para nos libertar do pecado. Mas Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Mas Jesus fala, aquele que guarda meus mandamentos, esses são os que me amam. Quer dizer, mesmo que nós estejamos na igreja sendo batizado, se nós fizer o errado, for uma pessoa injusta. Por que é injusta, Reinaldo? Injusta é uma pessoa que faz o que ela quer. Por mais que ela esteja na igreja, ela pinta o sete. Ela é uma pessoa invejosa, soberba, arrogante, não é uma pessoa caridosa, tem um carro, vê uma pessoa se molhando na chuva, lá um irmão, não dá uma carona porque vai sujar o carro, ela já pensa assim, deixa aquele irmão se molhando e não ajuda. Vê uma pessoa passando fome, ela não dá uma ajuda. Essa pessoa vai para pior, porque a caridade é um dom de Deus. Então, se nós fizermos o certo, sendo certo, fazendo, agindo certo, nós não erramos no dia do juízo, nós não seremos condenados. Imagine, se Pedro fala, é impossivelmente o justo ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Por justo já é difícil. Imagine uma pessoa famosa que não tem nada a ver com Deus, que nem fala em Deus, como poderá ser salvo? Como poderá? Jesus fala, se eu não viesse, vós não teria culpa. Se eu não viesse, vós não teria desculpa, mas agora não tem desculpa. Então, a justiça é fazer o certo. Se nós fizermos o errado, for uma pessoa maligna, diabólica, beberrão, comilão, escarnecedor, zombador, critica, invejoso, avarento, maldizente, de tudo que esse tipo de coisa, nós estamos longe do caminho de Deus, porque o mandamento é o contrário disso, é amor em todos os pontos, porque a caridade é má. A caridade é amar seu próximo como a ti mesmo, e não só amar, mas o primeiro mandamento, amar teu Deus de todo o coração. Eu vejo pessoas falar Deus, 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 mas é prostrado numa idolatria de uma imagem. Fala Deus e diz eu sou salvo, não é colocando, botando religião, mas ela é idolatra, ela deixa o primeiro, quebra o primeiro mandamento que Deus disse, não se curvará a imagem e escultura, nem alguma semelhança que é no céu e nem abaixo da terra, nem na profundidade dos rios. Então, vejo a pessoa falar em Deus, mas se corrompe com a idolatria, com fama, com cantores, com tudo que é esse tipo de coisa. A pessoa não está perfeita a Deus. Isso me foi revelado, porque isso já me foi revelado por Jesus Cristo. Eu que eu falo, eu não falo uma coisa que só iluda a pessoa, não levo religião a ninguém. Eu levo a justiça, a verdade, o que eu aprendi de Cristo, com a palavra de Deus. Eu aprendi com os apóstolos, eu aprendi com Jesus, o ensinamento de Jesus. Porque o primeiro mandamento é amar o teu Deus de todo o teu coração. Então é o primeiro, quebrou Deus, o mandamento de Deus já aboliu toda a lei. Imagine se eu ponho o meu próximo em primeiro lugar e abandono Deus, já aboli toda a lei. A Bíblia diz, se tu tropeçar no mandamento, quebrou toda a lei. Então, não pode ser salvo uma pessoa que seja rica, por mais que ela seja boa, que seja for, que ela faça caridade nas praças. Porque a caridade feita na praça, perante o público, perante a vista do homem, ele já ganha um galardão, como disse Jesus, porque os tais já ganharam os seus galardões dos homens. Se você fizer uma caridade, não toque trombeta perante o seu próximo, perante o povo, perante aquele que está próximo de você, porque você ganha o galardão deles. Oh, nossa, ele é caridoso. Você já está ganhando o galardão deles. Quando fizer caridade, deixa em oculto para que o teu pai venha ter recompensa. Então,
O Evangelho é a salvação, desde que o homem sabe andar no Evangelho. Porque se ele se dedica ao Evangelho de corpo e alma, de alma e espírito, da sua alma, a sua carne, crucifica a sua carne para o reino do céu, praticando a verdade, amando o próximo, fazendo tudo certo, esse herdará o reino de Deus, porque o justo faz isso. Todos os profetas faziam isso. Muitos deles foram mortos a fio de espada pelo amor do Evangelho. Mas muitos dizem, então ninguém será salvo. Aquele que quiser ser salvo, será salvo por se ele quiser. Deus não dá salvação se nós não buscar. Nós que temos que buscar merecimento para ter aquilo. Esse dia estava conversando com meu irmão, estava falando, né? Até fiz uma pergunta, né? Que eu já fiz. Esse dia eu falei, fiz a pergunta, né? Estava falando. Ele respondeu a pergunta. Eu disse, qual é o dom que morre com o homem, ele ressuscita com Deus? Ele falou, eu nem estava fazendo a pergunta para ele, só falei assim, falei que fiz umas perguntas. Ele falou, mas é a caridade. Então, sabe que é a caridade. Mas daí você conversa com a pessoa não é que eu vou pedejar a pessoa que não segue a Deus, não serve a Deus. Que Deus tem um chamado também na vida dela, que se ela chegar a Deus, Deus muda a vida dela. Mas você começa a conversar, ela começa a falar de Jesus, começa a falar de Deus, de repente vai lá falar da idolatria de imagem. Aquela imagem é isso, ela faz isso, milagre. Para aí. Eu até parei o assunto. Para aí. Calei minha boca. Fiquei quieto. Porque não é discussão, não há debate. Nós não devemos debater. Primeiramente, que nós não devemos. Peleja não é de Deus. Mas uma coisa. Se há no céu só Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Se o anjo não pode servir ninguém, pode fazer nada por ninguém, se for se Deus não der, não abençoar, ele nada pode fazer, nem os mortos que morreram no passado. Nem João, nem Maria, nem Pedro, nem Tiago, nem Moisés, nem Abraão, ninguém pode fazer nada, porque eles estão esperando a vinda de Jesus Cristo para que eles possam chegar até o reino do céu. Porque uns falam assim, eu vejo pessoas criticarem o povo, esse povo, eles falam assim, mas que Maria é isso. Mas estão falando mal da Maria, da mãe de Jesus. Maria foi Maria, mãe de Jesus, sim. Eu creio sim, foi. Lógico que foi. Jesus não ia ficar contente de eu falar mal da mãe dele. Mas o problema é que ele elege o povo idolatra, ele elege a mãe de Jesus como deusa. Não, mas algum pode se ofender, mas Reinaldo, você está desse jeito? Não, eu estou falando uma realidade. Porque não, Maria é a mãe de Jesus, sim. Mas ela não foi senhora. Nunca, só tem senhor no céu, não tem senhora. Então quer dizer que quem governaria lá seria a mulher do céu. Sendo que Deus é trindade. Quem veio primeiro? Veio o homem ou veio a mulher? Maria foi uma mulher bem-sucedida por Deus. Foi uma mulher que Deus achou graça. E ela veio fazer a função dela de dar luz ao Filho Jesus. Mas ela foi bem-aventurada por Deus, sim. Com certeza ela será salva naquele dia da vinda, quando Jesus for julgar o povo, tribos e nações. Ela será salva, com certeza, porque elas obedeciam, naquela época o povo obedecia a Deus. Como vemos muitos também, que não foram sinceros, como vemos Salomão, que era um homem que Deus deu um mandamento, abençoou tanto Salomão na riqueza e o tal, no final de sua vida, se apartou de Deus e foi adorar as imagens, as esculturas, qual Deus falou que não podia fazer, porque a Bíblia condena esse tipo de ato de praticação de adorar imagens. Eles não podem fazer nada. Imagens não podem fazer mudar a tua vida. O diabo pode enganar você pelas imagens. Ele pode fazer que alguma coisa aconteça perante aquela imagem. Você diz, viu como que ela me abençoou? Ali é o diabo te tirando a visão do reino do céu. Porque todo o tempo que eu invoquei, eu nunca vi resultado na minha vida. Eu era uma pessoa que acreditava. Nisso eu acreditava de coração. E nunca vi nada acontecer na minha vida. Então, ela somente foi uma mulher abençoada. Como os outros hoje é elegido como
como ídolos. Então, a Bíblia diz, quem ama a Deus não faz isso, porque os que já adoram esse tipo de coisa já não estão amando Deus de todo o coração, porque se um anjo aparecesse perante uma pessoa adorando uma imagem, era morto na mesma hora. Por que que Jesus veio no tempo da graça? Porque senão o povo seria destruído por esse tipo de atos. Seria destruído, seria uma abominação perante Deus. Esses atos de praticação, de adoração à imagem e escultura. Mas hoje, como estamos na graça, hoje é uma livre escolha. Você escolhe o caminho que você quer andar. Se você quer ser uma pessoa temente, você é. Se você não quer, você escolhe o caminho que você quer. Mas só que a salvação aí é diferente. É fazer e obedecer para você ter a salvação no último dia. Então, essa é uma reflexão. Então, pessoas ricas, se tiverem Deus, que prosperarem com Deus, eles serão salvos, sim, se for temente, serão salvos. Mas se for uma pessoa que não esteja Deus, ele não pode herdar o reino do céu. A Bíblia condena isso. A Bíblia já fala que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idolatras, os homicidas, os fornicadores, serão lançados no lago de fogo, que arde com enxofre. Então, ele diz, então os idolatras não herdarão o reino. Essa pessoa que idolatra um time, que idolatra uma imagem, que idolatra, não herdarão o reino de Deus. A Bíblia já fala. Os idolatras serão lançados no fogo. Porque a enganação, porque a lei de Satanás é enganar o povo nesse tipo de coisa. Na lei de Satanás é matar, você pode roubar, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Desamar o seu próximo, bater no seu próximo, criticar o seu próximo, isso é a lei de Satanás, os mandamentos de Satanás. A de Deus não, é ser santo em todos os pontos, em viver. Creio que essa deu uma mensagem para você entender, mas eu vou finalizando esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, e creio que não falei aqui para ofender você que não é crente, que você não é evangélico, porque eu sou evangélico, mas eu não estou para prejudicar você, eu só estou trazendo uma reflexão da verdade. Se você ficar bravo comigo, você está ficando bravo com a palavra de Deus, porque eu não vim falar de mim mesmo, eu vim trazer uma mensagem inspirada da Bíblia para você, porque se eu inventasse uma coisa aqui, falasse para você que era certo fazer isso, você poderia dizer, você, Reinaldo, você é um falso, mentiroso, enganador, porque a Bíblia diz assim. Mas eu estou falando pela Bíblia, que a Bíblia me ensinou e que ensina você também. Se você for ali no livro de Moisés, você viu que muito povo foram mortos por adoração à imagem de escultura, porque naquela época eles faziam escultura de pedra mesmo. De Moisés ali, que o povo muitos foram destruídos. Ali na passagem, quando Moisés subiu no monte, quando ele desceu, o povo estava idolatrado a um Deus lá de ouro, que era a mesma coisa, a mesma idolatria. Então eles estavam mais prostrados naquilo. E Deus mandou matar tudo eles, aqueles 300 e pouco pessoal, povo ali. Então, idolatria nessas coisas não são. O homem faz o que ele quer, uma pintura ele pode fazer, uma estátua do jeito que ele quer, mas aquilo ali não tem poder algum para mudar a vida do homem. Porque na passagem, hoje eu vejo pessoas colocarem rosto de Jesus numa imagem, sendo que a Bíblia diz que Jesus não tinha beleza e formosura alguma que nos agradasse. Era um homem era criticado, um homem humilhado entre mais do que todos os homens, que muitos escondiam seu rosto para não contemplar, para não olharem para a cara de Jesus. Ele era um mais desprezado e não tinha beleza. Como hoje eles colocam uma figura dizendo que é Jesus, de olhos azul, um homem lindo, semelhante, e ali somente é uma pintura, mas Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha beleza alguma e formosura, sendo ele um judeu e não sabe o traje que Jesus andava. Como de cabelo, não sei se ele não andava com aqueles trajes mesmo de judeus. Então é isso, vou finalizando essa mensagem. Deus abençoe a todos e que Deus possa iluminar cada dia mais o teu coração, a tua vida.